Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre leituras, as leituras mais desafiadoras, as minhas últimas leituras mais desafiadoras, e também falar de algumas leituras que não foram tão desafiadoras assim. Eu separei 6 livros apenas aqui, mostrando as 3 últimas mais desafiadoras e as 3 últimas menos desafiadoras. E vou falar o porquê eu considero algumas mais difíceis e outras nem tanto. Bom, eu tenho uma organização que eu sigo já faz bastante tempo sobre leituras. Eu sempre leio, em média, um livro por semana e eu faço o que nessa leitura? Eu pego um livro sempre no início da semana, eu vejo o número de páginas e divido pela quantidade de dias que eu pretendo ler esse livro. Há livros que o normal é dividir em 7 dias, portanto ler um livro por semana. Mas há certos livros, nesta semana eu estou lendo o Ser e o Nada do Sartre e eu dividi em 2 semanas, em 14 dias, até porque são mais de 700 páginas e, portanto, em 2 semanas eu terei que ler cerca de 50 páginas por dia. Se eu tivesse colocado em apenas 7 dias, eu teria que ler 100 páginas por dia. E ler 100 páginas do Sartre, do Ser e o Nada, é bem complicado. Por isso, então, eu vario bastante essa divisão, 7, 14, 21 dias, 30 dias, mas a minha média normal é 7 dias, são 7 dias. Bom, então vamos falar sobre os livros. Eu começo citando os livros mais desafiadores. E das minhas últimas leituras, não da minha vida, mas das minhas últimas leituras. E neste último ano eu li vários livros, e desses, com certeza, eu continuo considerando um dos livros mais desafiadores da minha vida. Eu já começo por ele, que é a Fenomenologia do Espírito, do Hegel. Continua sendo o meu top 3, top 2 dos livros mais difíceis, apesar de ser um livro que eu já li várias vezes. E esse livro continua sendo difícil por quê? Porque a linguagem do Hegel é bem complicada. E mesmo conhecendo muito a forma como ele escreve, mesmo já tendo lido esta obra e as outras obras algumas vezes, eu continuo lendo esse livro com dificuldade. Eu continuo lendo aqui os parágrafos, fazendo as pausas, pensando, fazendo comentários, fazendo uma leitura ativa ou fazendo a leitura em voz alta, que acaba ajudando bastante na concentração em alguns momentos. E este, com certeza, sempre estará, provavelmente sempre estará na lista, porque é um livro que eu sempre faço uma releitura e é um livro bem complicadinho. Enfim, Hegel é um autor difícil, sem sombra de dúvida, mas é um autor muito importante para a filosofia. Gostando ou criticando, nós temos que inevitavelmente passar por ele. Até porque pós-Hegel não tem como falar de filosofia sem falar a partir de uma crítica à concepção filosófica dele ou uma defesa. Então coloco este como um grande livro desafiador, um dos livros mais desafiadores da minha vida, e ele continua sendo sempre presente nessa lista. O próximo livro que eu estou lendo agora que eu considero bem desafiador, é esse livro do Dworkin, Levando os Direitos a Sério. Esse tipo de leitura aqui, eu falei no início do vídeo que eu faço uma leitura de 7 dias, a média, divido o número de páginas por 7 e tento ler esse número de páginas por dia para concluir um livro por semana. Mas como uma segunda leitura, eu sempre tenho a leitura da pesquisa. E essa leitura é bem mais demorada, eu levo meses ou até anos para concluir essa leitura. E o livro que eu estou lendo agora para minha pesquisa é justamente este, Levando os Direitos a Sério, do Dworkin. Eu já estou quase um ano lendo este livro e eu coloquei aqui na minha lista top 3 os desafiadores. Por quê? Porque apesar de ser um livro que o tema, o assunto, que é filosofia do direito, eu já estudo há mais de 10 anos, mesmo assim eu considero este livro desafiador, porque ele faz um diálogo muito forte com vários autores. Ele sempre acaba citando vários pensadores da filosofia do direito do mundo inglês e americano. Então, se o leitor ele tentar ler esse livro e não tiver uma base sobre a filosofia do direito inglesa, sobre a filosofia do direito norte-americana, ele vai sentir dificuldade ao ler esse livro. Ele cita muito Hart, ele cita muito o realismo jurídico, e ele não explica Hart, ele não explica o realismo jurídico. Então, sem conhecer o pensamento do Austin, do Hart, do realismo jurídico, é meio que impossível entender a crítica que ele desenvolve a essas vertentes. Então, livros de filosofia muitas vezes são livros difíceis, por quê? Porque eles jogam o conteúdo, eles não pressupõem o conhecimento do leitor, e o leitor tem que ir atrás.
Então, Levando os Direitos a Sério também faz parte desse livro, desse top 3 das leituras desafiadoras. O terceiro livro que eu coloquei na minha lista é Fenomenologia da Percepção, do Merleau-Ponty. Eu coloquei esse livro na lista dos desafiadores, por quê? Porque este é um assunto que eu não pesquiso muito. Não é um assunto que eu trabalho em sala de aula, a filosofia contemporânea ou mesmo a fenomenologia. E apesar de ser um livro difícil, ele mesmo sendo um livro difícil, o assunto fenomenologia eu considero um assunto difícil. Então, para aproveitar melhor essa leitura, nós teríamos que ter uma boa base da fenomenologia, nós teríamos que ter uma boa base da filosofia contemporânea e assim aproveitar melhor, né, a leitura da obra Fenomenologia da Percepção. Eu considero ele como desafiador por isso, por ser um assunto que eu não tenho tanto domínio quanto outros assuntos, como filosofia moderna, como filosofia do direito e outras áreas que eu trabalho em sala de aula. Então aqui vocês percebem que eu separei esses 3 livros por 3 motivos diferentes. Hegel, por ser um autor difícil. Dworkin, por ser um autor que cita muitos outros autores. Então temos que conhecer esses outros autores. E Merleau-Ponty, por ser um assunto que eu não tenho tanto domínio. Então são motivos que acabam complicando a vida do leitor. E é comum, todos nós sabemos que ler filosofia não é tão simples assim, é bem complicado. Mas por quê? Justamente por isso, ou porque nós não temos o domínio do assunto e no momento que nós entrarmos numa obra é importante ter o domínio do assunto. Se eu vou ler uma obra de fenomenologia, é importante conhecer a fenomenologia, conhecer os autores da fenomenologia. Ou, como o do Dworkin, ele acaba citando muitos autores e a crítica que ele desenvolve sempre faz referência a esses autores, então nós temos que conhecer, além do tema em questão, da área em questão, os autores que dialogam com esse assunto, e aqui nós podemos citar uma espécie de história do pensamento da área, citando esses autores, ou mesmo a linguagem, como é o caso do Hegel. Mas claro que não é só espinhos, né? Nós temos também livros mais fáceis, e aqui nós temos esses 3 livros aqui que eu separei para indicar como leituras mais tranquilas, que foram as últimas leituras que eu fiz nos últimos meses. Eu separei esses. Eu nem estou colocando aqui as leituras de obras literárias, somente de obras filosóficas, porque, de fato, ler literatura é bem mais fácil do que ler filosofia. E por isso eu separei aqui 3 obras filosóficas e não literárias. O Livre-Arbítrio do Agostinho, essas são 3 leituras que eu já fiz, então são releituras. Eu cito o Livre-Arbítrio do Agostinho, eu fiz uma releitura dessa obra faz pouco e foi muito fácil. Eu li esse livro em 3 dias e foi assim uma leitura que fluiu tranquilamente. Uma releitura que eu fiz depois de quase 15 anos foi a Utopia do Moros, e também foi muito tranquilo, muito fácil, muito gostoso de ler o Moros, assim como o Agostinho. E outra releitura que eu fiz foi Dialética do Esclarecimento, do Adorno e Horkheimer. Essa obra eu já tinha estudado bastante a parte da indústria cultural e eu acabei fazendo a leitura integral da obra e eu também achei uma leitura bem tranquila, bem fácil. Por quê? Porque os autores, apesar de citarem vários outros autores, eu tenho um domínio desses autores que ele citou, então eu não encontrei dificuldade, como, por exemplo, eu encontrei em Merleau-Ponty, porque ele citou vários autores que eu não tinha um domínio como eu tenho os autores citados por essa obra. Então essas são algumas obras que eu gostaria de ressaltar. Eu disse inicialmente no vídeo que eu sempre separo as leituras, né, uma leitura mais demorada, que é a leitura da pesquisa, e uma leitura mais rápida para conhecer mais, para ler mais. Essa leitura mais rápida, eu sei que eu não consigo aprofundar o quanto eu deveria aprofundar a obra, mas é uma leitura para conseguir de fato ler mais obras, para daqui 10 anos ter lido cerca de 500 livros a mais, que é em média 50 livros por ano, nesse tipo de leitura rápida, de 7 dias mais ou menos. Agora, se eu ficasse somente na leitura demorada de pesquisa, eu faria, eu acho, uma leitura a cada ano, e em 10 anos eu teria lido 10 livros apenas. Então por isso eu divido nesse formato. Eu tenho sempre a leitura da pesquisa, que eu levo meses, até anos talvez, e aí sim eu aprofundo, eu leio comentadores, artigos, e é muito demorado, mas por outro lado eu sempre tenho essa leitura mais rápida para assim ler mais. E nesse tipo de leitura rápida eu coloco bastante literatura, outras áreas também.
Então esse formato eu acabo usando já faz bastante tempo e tem me ajudado bastante para ler mais e ler também com qualidade. Bom, então, para finalizar, eu peço para vocês colocarem aqui nos comentários do vídeo as leituras desafiadoras de vocês, as últimas 3 leituras mais desafiadoras e as últimas 3 leituras mais fáceis que vocês fizeram. E o motivo, o porquê acharam desafiadora e o porquê acharam elas mais tranquilas. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais, gente!